Bom dia, semeadores, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, hoje é terça-feira e terça-feira é dia da gente falar sobre um assunto que pode ajudar a promover o seu bem-estar. Mas antes da gente falar do assunto de hoje, vamos dar as boas-vindas para quem é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cristina, sou uma massoterapeuta e uma consultora de bem-estar para uma empresa fitoterápica italiana. Essa é a nossa família de semeadores do bem-estar. E para você fazer parte, basta se inscrever, ativar o sininho e começar a compartilhar os vídeos, porque assim você oficialmente vai ser um semeador aqui da nossa família. Esse mês a gente está com a meta de até o dia 31 alcançar aí 150 semeadores para poder confirmar a live com a nossa Nutri Bárbara Souza, que é a Nutri que colabora aqui com o canal, onde ela vai estar conversando com a gente sobre como prevenir o aumento de peso dos 40 anos para cima, né? Naquela fase de pré-menopausa, de menopausa, como se dá o emagrecimento nesse período, se existe algumas técnicas que realmente seja eficiente da mulher emagrecer e não engordar mais. Sobre isso tudo, a Bárbara vai estar falando aqui com a gente, depois que a gente alcançar a meta de 150 semeadores. Então, vamos semear, porque a gente está chegando lá. Mas precisa ainda dar uma semeadinha aí para alcançar até o dia 31 a nossa meta. Tá combinado? Gente, hoje o tema nosso é um pouquinho diferente, que normalmente eu falo sobre um alimento, um condimento, alguma coisa que a gente pode estar incluindo na nossa rotina para ter bem-estar. Mas hoje eu decidi falar sobre um problema de saúde que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 176 milhões de mulheres no mundo inteiro. E, segundo os últimos dados, 7 milhões dessas mulheres se encontram no Brasil. Quer dizer, muita mulher está sofrendo com esse problema, que é a endometriose. Infelizmente, a endometriose é um problema de saúde que não é diagnosticado na maioria dos casos logo. Mas graças a Deus a medicina está andando a passos de gigantes aí com a ajuda da tecnologia e muita coisa já se sabe sobre essa doença, mesmo que seja uma doença ainda não prevenível. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, uma doença que não se sabe as causas, e por não saber as causas, não tem como você já se prevenir, pelo menos por enquanto é assim. Mas o que é endometriose? A endometriose é uma doença crônica que atinge as mulheres no sistema, principalmente o sistema reprodutor da mulher. E essa doença acontece quando o tecido endométrico, as células endométricas, não todas ficam ali juntas no tecido endométrico dentro do útero, mas elas se destacam e acabam saindo do útero. E às vezes, em muitos casos, se fixam em outros órgãos. Pode ser nos ovários mesmo, ou pode ser outros órgãos. Eu sou uma dessas mulheres, dessa cifra aí de 176 milhões afetadas com endometriose, e posso dizer que existem vários tipos, assim, níveis, né, da doença. Infelizmente, o meu é justamente o último, mas tem solução, não é que você vai morrer por causa disso se você tiver acompanhada do ginecologista direitinho, fazendo o tratamento. É claro que você pode ficar bem. Eu conheço uma minha amiga, eu conheço a cunhada dela também, que sofrem da doença. A cunhada dela teve a ter filho. Então, antigamente dizia que endometriose não engravida. Não é assim em todos os casos, depende do nível da doença. Então, por que acontece a doença? Como eu falei, não se sabe as causas. Mas hoje tem modos de diagnosticar essa doença, porque inclusive os médicos estão mais abertos, né? A mente é mais aberta para ouvir as pacientes. E se o seu médico não tem a mente aberta, minha querida, talvez seja a hora de você trocar de médico. Essa é minha opinião pessoal. Mas hoje é mais fácil você falar o que você está sentindo e o médico investigar melhor aquilo. Porque anos atrás não era assim. No meu caso, quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu fui no ginecologista por causa de dor pélvica e sempre me disseram que era normal, eu cresci ouvindo isso. São poucos anos que eu, mais ou menos 9 anos, que eu fui realmente diagnosticada
com endometriose, mas eu já estava no nível de endometriose profunda. Então, hoje você ficando atento, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é esse, ajudar você a ficar atento aos sinais que o seu corpo manda. Sentir dor é normal? Tem gente que fala, mas sentir cólica é normal. Eu não acredito que o nosso corpo tenha sido criado para sentir dor todo mês por causa de uma coisa natural como o ciclo menstrual. Mas no meu caso, com endometriose, eu tinha uma dor que eu não considero de jeito nenhum uma dor normal. É claro que aquele mal-estar, visto que todos os movimentos ali do sistema reprodutor durante a menstruação, é um mal-estar, pode ser considerado normal, como os médicos em geral consideram. Mas se você não consegue fazer suas coisas, você não consegue ficar em pé, você não consegue sentada, que tudo te incomoda, você não consegue trabalhar, você não consegue ir para a escola, você não consegue comer, não é normal isso. Então, se você tem todos esses sintomas, é interessante você procurar um ginecologista. Se o seu ginecologista não te ouvir, procure uma segunda opinião. Mas é interessante você investigar a causa de todos esses sintomas de mal-estar que você tem durante aquele período. Então, quais são os sintomas de endometriose? Varia de mulher para mulher. Mas pode acontecer, vou contar para você os sintomas que são, segundo os médicos das pesquisas descrevem e que eu sentia, porque eu sentia todos. Então, eu vou te contar aqui alguns dos sintomas. Por exemplo, você sentir dor muito forte que te impede de fazer as coisas. Eu olhava no calendário, se eu tinha algum evento naquele período ali, eu cancelava porque eu não conseguia ir. Um outro sintoma que eu tinha durante o período menstrual, uma náusea muito grande, uma dor no estômago muito grande, porque se formava área no meu estômago, desculpa, eu tô falando italiano, ar no meu estômago, e aí até a água que eu bebia doía. Então eu tinha isso também. Isso começava nos 4 dias que eu tinha a menstruação, mas a dor começava uma semana antes e aí ficava os 4 dias e mais alguns dias depois. Então, mais ou menos os 15 dias eu tinha dor. Não é normal um negócio desse. Um outro sintoma pode ser dor durante as relações sexuais, principalmente se for o caso de endometriose profunda. Um dos sintomas é a dor durante as relações sexuais. Um outro sintoma pode ser as suas fezes vir misturada com pequenos coágulos de sangue durante o período menstrual, durante aqueles 3, 4 dias que você está menstruada. Isso pode acontecer e pode acontecer na urina também, se por um acaso a bexiga da mulher, né, não a sua, a bexiga da mulher também estiver afetada pela endometriose. No meu caso, eu tive a bexiga afetada, mas eu não tinha coágulos que saíam na urina. Mas na questão, quando eu evacuava, tinha a presença do sangue durante aqueles 4 dias, aqueles pequenos coágulos durante os 4 dias, porque meu intestino foi afetado pela endometriose. Eu fazia exames e viam coisas que não tinha. Por quê? Por exemplo, sempre me disseram que eu tinha gordura no fígado e eu tratava para gordura no fígado. Depois que eu fui diagnosticada com endometriose, se descobriu que a endometriose tinha afetado um pouco o fígado e por isso na ultrassonografia parecia que eu tinha gordura no fígado e não era gordura no fígado. Então, semeadora, fique muito atento aos sinais, porque não é normal, dor demais, que você não consegue fazer nada, não é normal. Eu tomava remédio para dor, não funcionava. E se acontece com você, vai investigar, vai no ginecologista para avaliar. Hoje tem meios menos invasivos de investigar. Por exemplo, tem a ressonância, que é um meio eficaz e indolor de diagnosticar lesões de endometriose. Tem a ecografia também. A ecografia também não provoca dor. E pode também, se o médico, aí depende muito da experiência do médico também com endometriose, porque eu fazia essa ecografia abdominal, mas os médicos não viam os meus cistos endométricos. Quando eu fui encaminhada, que eu baixei aqui no pronto-socorro, que ele me encaminhou para o especialista, que é o meu ginecologista até hoje, aliás, foi ele que me operou 2 vezes que eu tive que operar. Ele, só de olhar, ele já viu
Então, depende muito da experiência também do seu médico. Mas é um exame que se pode fazer. E se não chegar a uma conclusão realmente convincente com esses dois exames, a laparoscopia, que é uma pequena cirurgia que se faz um pouco invasiva, mas que é realmente definitiva para a mão do marido lá atrás, para você saber se, o médico saber se você tem realmente que órgãos foram afetados, se é só o útero ou se afetou outros órgãos. Então, eu peço a você, semeadora, preste atenção nos sinais que o seu corpo dá, porque a gente, o corpo dá sinais, às vezes a gente ignora. Então, fique atenta. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, faça ao seu ginecologista quando você for na próxima consulta. Se você quiser deixar alguma pergunta para mim aqui sobre isso, você deixa. Se for alguma coisa que eu já vivi, que eu tenho alguma experiência, eu posso te contar minha experiência, mas isso, de qualquer maneira, você vai precisar colocar para o seu ginecologista, porque eu não sou médica, eu não posso dar conselhos médicos, estou só compartilhando o que eu vivi aqui com você, tá bem? O que eu gostaria muito de deixar aqui para você é para você prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. Porque nós somos criados para ter bem-estar físico. É claro que não é possível sempre, porque infelizmente a gente está sujeito a doenças, mas a gente, quando o corpo não está bem, ele dá sinal porque ele foi criado para estar bem. Então, quando não está, ele te avisa. Preste atenção aos avisos, tá bom? Do seu corpo. Então, esse foi o assunto de hoje. Eu não vou falar muito, tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, porque foram 9 anos de curas, de cuidado. Eu tenho que até fazer esse ano ainda a minha consulta de controle, porque eu fiz de 2 cirurgias, mas eu preciso todo ano estar fazendo ainda o controle. Então, você preste atenção para não chegar nesse nível que eu cheguei e você ficar bem, alcançar o seu bem-estar físico aí, manter o seu bem-estar físico, tá bom? Um beijo e uma ótima terça-feira para você. Tchau!